Olá, bem-vindos a Dinâmicas Terapêuticas. Hoje eu vim trazer para você a explicação dessa dinâmica aqui, que ela é um jogo, na verdade, para você explorar o senso de julgamentos, de críticas do seu cliente, tá? Na visão dele, na visão dela, como que é o posicionamento, qual é o tipo de fala, qual é o tipo de conduta, para você explorar esse senso aí de justiça que esteja dentro do seu cliente. Então, a ideia aqui é trabalhar de forma como um jogo mesmo, tá? Mas você vai trabalhar de forma online com o seu cliente. Então, como que você pode estar trabalhando? Não é uma regra, mas a ideia, o contexto dele é para que você crie aqui, ó. Deixa eu tirar o zoom aqui para você enxergar um pouquinho melhor. Você cria uma história, uma narrativa, um contexto, certo? Algo que aconteceu e que vai ter que passar por um processo de tribunal, tá? Você tem ali promotores, advogados de defesa dos dois lados. E aí você traz um contexto. Eu dei um exemplo ali, tá? Você pode apagar, você pode criar um contexto dentro de alguma situação, alguma narrativa específica que o seu cliente esteja com dificuldade de lidar ou que você precisa explorar um pouco mais com o seu cliente, alguma questão pontual ligada a esse senso crítico de julgamentos e tudo mais, para o seu cliente também perceber que tem essa postura. E se posicionar, mostrar qual é o posicionamento do seu cliente para que ele ou ela tenha clareza de como está lidando, como ele ou ela está se manifestando no dia a dia, certo? Então eu vou te mostrar mais ou menos aqui qual que é a ideia. Então a gente tem aqui, ó, uma imagem, tá? Essa imagem aqui, ó, é de um júri, tá? Então você pode explorar isso com o seu cliente. Ó, nós temos aqui o juiz. Você pode até, de repente, colocar o seu cliente para participar e falar assim, olha, vamos dar um nome aqui para esse juiz, se é uma criança, um adolescente, acho que já é bem legal. A criança já não trabalharia tanto essa dinâmica, tá? Adolescentes, adultos, ok. Mas você poderia explorar ali, ó, para participar, incluir o seu cliente nessa dinâmica. Você vai dar um nome aqui, ó, para o policial, vai dar um nome pro escrivão, vai dar um nome para o juiz. E aí você vai ter os dois lados. E você pode pedir para o seu cliente, olha, você vai estar ali como... Você pode dar uma sugestão para o seu cliente ou pedir para o seu cliente escolher que lado ele quer estar, tá? E pode pedir para ele escolher um pininho que o represente, tá? Pegou o pininho e vai posicionar quem é ele aqui dentro. Ah, ele tá aqui, ó, sei lá. Ele tá aqui e tá, sei lá, ele seria a representação dessa daqui. Então, é ela, né? É uma cliente. Então, ela tá ali, tá? O promotor tá defendendo ela naquele momento. Legal. Aí, o que você pode... promotor ou advogado, tá? Você vai explorando ali com o seu cliente. E eu deixei aqui para escrever, tá? O advogado, tá? Do seu cliente, promotor do seu cliente, qual que é a palavra, qual que é a argumentação, como que é a postura, o que ele tá trazendo de informação ali diante daquele contexto. Tá? Aqui eu deixei um espaço aqui para baixo, em branco, para você também ter a possibilidade de colocar a visão do seu cliente, certo? Você pode colocar ali o réu, né? Você pode colocar ali o acusador, enfim, você pode usar os argumentos, os nomes, né, que você achar melhor. E colocar qual é a visão do seu cliente, se ele se sente culpado, se ele não se sente, se ele tá frio ou tá indiferente, enfim. Você aborda isso com o seu cliente. E aí, depois que você fez um júri, passou por um processo, você pode virar o jogo e pedir e falar pro seu cliente, agora, você não fala que você vai fazer isso, tá? Mas aí você vai falar assim, agora você não é mais ela. Agora você vai ser essa pessoa aqui, ó. E aí você vai pedir para ela pensar com o oposto. Pensar como se ela fosse o acusado ou o que está sendo, ou que cometeu o crime, ou qualquer coisa assim. Vai muito do seu contexto, tá? E aí é para você trabalhar essa inversão de papéis, para você trabalhar essa questão de se colocar no outro, como o outro também pode estar pensando, como o outro também pode estar sentindo, como pode funcionar tudo isso, certo? Então, você tem algumas possibilidades, tá? Usa a sua criatividade,
para criar uma narrativa interessante, chamativa, uma narrativa que convide o seu cliente realmente a uma movimentação, a uma ação, uma reflexão e que possa expressar seus julgamentos, suas críticas, suas inquietudes por dentro, seus sensos de moralidade, enfim, para você conhecer mais o seu cliente e também trazer essa reflexão para o seu cliente se conhecer e tomar determinadas atitudes perante a sua própria postura de crítica e de julgamentos. E aí você pode finalizar essa dinâmica, esse jogo, com o seu cliente, com um fechamento realmente desse jogo, num sentido de trazer reflexões sobre esses comportamentos, sobre essas posturas, sobre o outro, sobre si, sobre até que ponto os julgamentos são verdadeiros, são reais, até que ponto são necessários a gente ter julgamentos, né, com relação a certas pessoas, a acontecimentos, fatos, sem a gente saber realmente qual é a verdade, enfim. Você pode aprofundar pra caramba, né, essa dinâmica aqui com o seu cliente, certo? Então, fique à vontade. Ela está disponível no link da bio, do Instagram, é para você usar de forma online, você vai encontrar ela aqui, ó, em julgamentos e críticas, que é o board do Miro, que já está disponível aí para você estar utilizando todas essas dinâmicas terapêuticas aqui nos seus atendimentos online. Te espero no nosso próximo vídeo de explicações aí das dinâmicas terapêuticas.